deixa assim. A gente vê o que a gente faz, se tiverem ideias. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Como? O microfone da gravação está ligado? Está pegando? Ok. Então, é um problema sobre o que eu vou falar hoje, que veio meio de última hora. Quer dizer, há 2 semanas eu não sabia desta situação, então eu tive que preparar meio na correria. O que sofre um pouco com isso, é claro, é a questão didática, porque eu precisava entender primeiro eu mesmo, né, do que se tratava, porque o professor querendo explicar uma coisa que não entendeu, pelo amor de Deus, é um problema. E infelizmente está cheio disso aí. Então, é por isso que esse documento aqui é meio provisório, eu escrevi as coisas do jeito que apareceram, tentando entender, e aí talvez não seja a forma didática mais possível. Além disso, bom, o que eu fiz? Eu olhei na Wikipedia o que tem lá para começar, né? E realmente lá está escrito que é um problema difícil que está na interface entre 2 grandes áreas, topologia e geometria, e mais especificamente aqui se trata de geometria complexa. Agora a minha tarefa aqui dá pelo menos uma ideia do que se trata, né? E a dificuldade é que isso envolve um grande número de pré-requisitos e conceitos matemáticos meio complexos. E se eu tivesse tido mais tempo, ou fosse especialista na área, eu poderia até primeiro entender, depois simplificar, né? Uma simplificação que não está na Wikipedia, nem em nenhum outro lugar, eu descobri hoje às 4 da manhã. Mas não deu tempo para incorporar isso de maneira adequada, de modo que aqui nesse material, que depois vou colocar à disposição para deixar no site, aparecem umas coisas que eu poderia, num passo posterior, ter eliminado para simplificar. Não fiz isso, não deu tempo, então isso é para a próxima vez. Então, o máximo que a gente pode fazer é tentar encarar esse desafio pelo método de querer entender apenas de maneira intuitiva e não com rigor matemático, qual é o problema. Eu resolvi fazer o seguinte: colocar essa conjectura ali e depois tentar explicar os conceitos que aparecem lá. Ela foi formulada, inclusive, apresentada no International Congress of Mathematicians, em 1950. Esse congresso foi em Cambridge, em Harvard e MIT, nos Estados Unidos, apresentado por um grande geômetra inglês, Sir William Hodge, e tem várias versões disso aí. Uma dessas versões, hoje a versão mais adequada, é essa que está escrito aqui, é para eu vou tentar explicar os conceitos que aparecem lá na medida do possível, né? Então ela diz o seguinte: concerne objetos da geometria que se chamam variedades complexas projetivas. Então a primeira coisa que eu vou tentar fazer é explicar o que são esses bichos, tá? E dentro delas se consideram certas subvariedades, que também são nessa classe. E, por outro lado, tem um conceito. Isso é a parte, digamos assim, de geometria complexa. A qualquer uma dessas variedades, você tem certos grupos de cohomologia associados a elas. E a questão é
Quais? Isso é meio complicado, eu vou levar um tempinho para explicar. E a questão é se essas subvariedades geram todo esse grupo ou não. Esse grupo, então a gente tem que entender melhor o que essa cohomologia representa. A maneira mais fácil de fazer isso é usando a cohomologia de de Rham, mas eu também vou precisar falar um pouco de cohomologia simplicial, ou homologia, para a gente entender melhor o conteúdo. É sobre isso, um caminho mais curto nisso, que eu descobri essa noite que dá para fazer, que não está aparentemente em lugar nenhum. Então as questões são aqui. Primeiro explicar o que são essas variedades, sobre o que se fala aqui. Certas figuras geométricas, podemos dizer. Isso eu vou abordar com um método que é muito parecido com algo que já apareceu em palestras anteriores, a saber, são certas soluções de certas equações polinomiais. Tá? Depois, isso é a parte geométrica. Homologia, cohomologia é a parte topológica, e depois tem que juntar esses dois pedaços. Então, como o tempo é curto, nós estamos atrasados, eu vou voltar a essa conjectura de vez em quando, certo? E vamos para frente. Então, a primeira sessão é aqui. Então, esse conceito, onde ele aparece? A área em que aparece é geometria algébrica. E a geometria algébrica realmente se originou com o problema de resolver equações polinomiais. Ou mais exatamente, sistemas de equações polinomiais. Então, para preparar, a gente pode mencionar o seguinte. Se você faz geometria elementar no colégio, por exemplo, como foi descoberto por Descartes, você pode representar as figuras geométricas mais simples como soluções de equações simples. Por exemplo, se você pega o plano euclidiano e descreve retas, são soluções de equações lineares no plano, certo? Um círculo, uma elipse, uma hipérbola é solução de uma equação quadrática. Então, figuras de geometria são relacionadas com certos polinômios simples. No primeiro caso é um polinômio de primeiro grau, no segundo caso um polinômio de segundo grau. E é claro que você pode considerar polinômios de grau mais alto. Aí dá figuras mais complicadas, inclusive figuras com singularidades que podem aparecer. No caso da reta e da parábola ou hipérbola não acontece. Mas se você pega uma equação cúbica, por exemplo, essa aqui, no plano, tá? Vai acontecer que, você vai ter uma curva desse tipo, que vai ter uma ponta aqui. Né? Então, em inglês tem duas palavras diferentes para uma palavra em português. Em português se fala sobre variedades, mas em inglês tem duas palavras. Manifold é uma delas e variety é a outra. A diferença é que as varieties, elas incluem a possibilidade de ter tais singularidades, e as manifolds não. Aí nós temos um problema linguístico quando nós traduzimos para o português, porque nós não sabemos, sem especificação adicional, qual das duas a gente está falando. Eu vou voltar a isso já. A priori, se você pega equações polinomiais, isso não está excluído. E a geometria algébrica se encarrega de estudar essas figuras através das equações que elas satisfazem. Além de aumentar o grau do polinômio, que eu já fiz aqui, de quadrático para cúbico, você pode
aumentar a dimensão e o número de equações. Você tem essencialmente um monte de parâmetros lá dentro, né? Então, por exemplo, se você vai no espaço, euclidiano é 3, então aumenta a dimensão do espaço ambiente. Então, se você pegar uma solução, você vai ter uma superfície, né? Se você pega a solução de uma equação linear, vai ser um hiperplano. Se é quadrática, você vai pegar um cone, uma hiperboloide, uma esfera, uma elipsoide, esse tipo de figuras. Então, o número para uma equação. O número de equações, então, é igual ao que se chama a codimensão. A dimensão do espaço ambiente menos a dimensão do objeto, da figura que você estuda dentro desse espaço ambiente, tá? Essa é a codimensão. Uma equação, codimensão 1. Isso vale mesmo em EN, não só em E2 ou E3, mas em qualquer EN. Se você quer a codimensão maior, por exemplo, só uma curva, em E3 você tem que usar duas equações simultaneamente. Ou seja, tem que passar para sistemas. Essas são as generalizações que os matemáticos na geometria algébrica estudam. Então, vamos descer aqui. Então, se você está no espaço euclidiano N, de qualquer dimensão, e considera um sistema de K equações polinomiais, a figura que sai é de dimensão N menos K. E tais figuras são chamadas de variedades algébricas. Ainda não é projetivo. Tem duas coisas. Eu fiz isso primeiro, eu fiz isso no âmbito real. Tá? O que é o problema no âmbito real? Pode não haver solução. Pega uma equação quadrática, x² mais 1 igual a 0, e não tem solução. Fazer o quê? Então, quer dizer, essa variety de soluções pode estar vazia. Então, como os matemáticos não gostam disso, eles generalizam para esse âmbito a mesma ideia que levou à invenção dos números complexos, a partir dos números reais. E isso resolveu o problema no caso de raízes de um polinômio, porque existe o teorema fundamental da álgebra que diz que, contando adequadamente com multiplicidade, todo polinômio de grau n tem exatamente n soluções, chamado de raízes. N pontos onde se anula. Então, de maneira correspondente, a questão da não existência de soluções é resolvido passando para Cn, aí as variedades se tornam complexas ao invés de reais. Tá? E outro problema que aparece é quando você tem duas equações, por exemplo, sistemas então, pega um sistema mais simples, com duas equações. Cada uma tem soluções, mas conjunto não tem. Pega, por exemplo, duas equações lineares em E3, né? Cujas soluções é um plano e outro plano paralelo. Aí vai fazer o quê? Cada equação por si só tem soluções, mas elas não se intersectam. Aí tem outro truque para si, que é passar para o mundo projetivo. Então, como eu disse, o primeiro problema leva a substituir o corpo base dos números reais pelo corpo base dos números complexos. E o segundo é substituir o espaço ambiente do espaço EN, o Cn, que eu deveria dizer que nesse caso ele não é visto como espaço vetorial, mas como espaço afim. Você não se importa onde é zero. Constantes não importam porque é nesse contexto. Então, uma translação não vai mudar nada. Então, se essa figura está imersa num espaço afim, a gente fala de geometria afim. Mas
a gente pode substituir esse espaço por um espaço que é o que se chama uma compactificação dele, que é o espaço projetivo da mesma dimensão, que é ligeiramente maior. Deixa eu explicar isso um pouco, como funciona isso. No caso mais simples, primeiro RP, o espaço real projetivo, e depois o complexo, porque a gente vai precisar do complexo. O caso n igual 1, CP1 é simplesmente a esfera S2, a superfície, e é uma compactificação do plano. Isso foi feito por Riemann no século XIX, às vezes a gente fala da esfera de Riemann. Então, o que é RPN ou CPN? Uma definição é assim: você pega vetores em Rn mais 1, então uma componente a mais, não zero. Você tem que retirar o ponto zero. Então, um vetor com componentes não todos iguais, e divide, ou seja, identifica vetores que são proporcionais. Então, por uma relação de equivalência, onde x é equivalente a y, significa que existe lambda positivo, e não zero, é claro, tal que y é lambda x. Então, é o espaço das... RPN é o espaço das retas, num espaço de dimensão 1 a mais. Como você dividiu por alguma coisa unidimensional, você vai obter algo de dimensão n aqui. Essa identificação reduz a dimensão por n, por 1. Isso é uma definição formal. É claro, dessa definição, você pode substituir o corpo R pelo corpo C, é exatamente a mesma coisa. Tá? CPN é definido assim. Um teorema diz que isso aqui, o espaço projetivo, seja real, seja complexo, é compacto. Na verdade, no caso do RPN, você pode pegar também no Rn mais 1, você pega a esfera unitária e identifica pontos antipodais. X com menos x. E fato 2, esse não é um teorema, mas é que CP1, na verdade, só para dar um exemplo, é S2, a esfera de Riemann. Então, essa definição formal. E o que isso tem a ver com polinômios? No espaço afim, o vetorial, você tem uma classe natural de funções que são polinômios. O ponto é que nesse espaço também tem, mas não são todos os polinômios, são polinômios homogêneos. Então, esse espaço admite uma classe especial de funções nele, que são análogos dos polinômios n ou Cn, certo? Porque no final você quer estudar nesse espaço figuras definidas por polinômios, por equações polinomiais, então você tem que saber o que é um polinômio sobre isso, sobre CPN. Então são polinômios homogêneos. Você pega uma função desse vetor x, de dimensão n mais 1, que é um polinômio homogêneo. Isso é uma função. Então, polinômio homogêneo de grau. Se é homogêneo, ele tem um grau. Tá? Isso que eu escrevi antes, y² igual a x cubo, isso ou seja, esse é um polinômio x cubo menos y², que não é homogêneo, que um termo é quadrático, outro é cúbico. Esse não serve.
Todas as potências têm que ter o mesmo grau para ser homogêneo. Aí ele tem a seguinte, então, digamos, Pzinho, a propriedade dele é que P de o múltiplo de um vetor, você tira o lambda para fora, com a potência R dada. Né? Se você faz isso para um polinômio homogêneo em n mais 1 variáveis, neste caso, você impõe essa condição. Então, P tipicamente, P de x é uma soma de monômios de grau R. E o que é um monômio de grau R? É que mapeia x para, digamos, x1 até na potência k1 até xn mais 1 a potência kn mais 1, onde os expoentes se somam para R. Então, em R2, por exemplo, x vezes y cubo é de grau 4, x cubo vezes y também, x quadrado, y quadrado também, mas x2, y cubo não, porque isso é de grau 5. Certo? Então, dessa forma, você define polinômios homogêneos. E polinômios homogêneos, você pode atribuir a eles um valor nesse espaço Rpn, o Cpn, porque você pode prescrever, porque você tem ao longo de cada reta em mais um, você tem um comportamento completamente bem determinado, bem fixado. Não como funções, mas isso aí eu não vou comentar agora. Então, existe essa classe de polinômios homogêneos naturais neste caso. E a gente pode, ao invés de estudar soluções de equações polinomiais num espaço afim, como é em Cn, estudar soluções de equações polinomiais homogêneos neste espaço. Porque se é zero sobre um vetor, ele vai ser zero sobre qualquer múltiplo desse vetor, certo? Então, a equação polinomial é bem definida sobre isso. Então, esses dois truques de estender para o complexo, do real para o complexo e estender o espaço afim para o espaço projetivo, estender no sentido de que Cpn, por exemplo, contém Cn como subconjunto aberto denso. Ou seja, você acrescentou alguns pontos ao infinito. Essa é uma maneira alternativa de ver isso e é uma compactificação. A mais simples nesse caso é a compactificação onde você só acrescentou um único ponto no infinito. Aqui só é um pouquinho a mais. Ninguém disse que tem que ser só um ponto no infinito. A priori, você poderia acrescentar algo um pouco maior. E aqui no Cpn é um pouco mais. Mas a vantagem é que você pode estudar polinômios. E geometria algébrica funciona com polinômios, então é um âmbito natural para fazer isso. Então, assim, né, a gente chega a uma definição do que é uma variedade complexa projetiva algébrica. É o conjunto de soluções onde certos polinômios, conjunto dentro de algum espaço projetivo, de alguma dimensão aqui,
de um certo sistema de equações polinomiais. Então, esse objeto que tradicionalmente interessa aos matemáticos, eles querem entender a geometria destes conjuntos, destas variedades, em termos de relacionados com esses polinômios, né? Um dos problemas com isso é que um polinômio define um desses conjuntos, mas o conjunto não define o polinômio. Dois polinômios podem ter, sem ser igual, podem ter os mesmos zeros. Não? Então, a questão, o que da geometria desse conjunto depende qual polinômio que usei. A geometria não deve depender dos polinômios que usei para definir essa subvariedade. Se pega um outro sistema de polinômios com as mesmas soluções, então a parte geométrica deveria ser invariante sobre essa mudança dos meus geradores. Essa não unicidade diz porque eu não posso simplesmente associar essas propriedades geométricas de maneira biunívoca com os polinômios que geram. Que tem algumas identificações lá dentro que são muito chatas de tratar. Bom, alguns comentários para as pessoas que já mais avançadas. Então, uma é que realmente a palavra variedade aqui, quando na conjectura de Hodge, variedade está sendo utilizada essa palavra no sentido estrito, ou seja, é realmente manifold. Você tem que exigir que esses polinômios, que essa variedade não tem singularidades, o que, no caso de uma única equação, a gente sabe qual é o critério. Esses polinômios homogêneos que definem essa subvariedade tem gradientes, e esses gradientes têm que ser sempre linearmente independentes para excluir as singularidades. Então, é nesse sentido mais restrito que se entende aqui a palavra variedade. É manifold, não é variety. É só sobre projective algebraic manifolds que fala a conjectura de Hodge. E vocês talvez perceberam, que aqui eu usei a expressão variedade complexa projetiva algébrica, mas no título eu omiti a palavra algébrica. Tá? Isso se deve a um teorema devido a um chinês chamado Zhou, que diz que se você pega uma subvariedade regular nesse sentido, complexa de um espaço projetivo, ela é sempre algébrica. Isso é um teorema duro pra caramba para provar. Que você tem que provar que essas soluções aí, que você tem que inventar um sistema de polinômios que globalmente que representa aquele conjunto, aquela subvariedade como conjunto de zeros desses polinômios. Então é altamente não trivial esse teorema. Mas isso é um fato estabelecido já há uns 50 anos, pelo menos. Eu também deveria mencionar que no espaço, por que a gente coloca essas figuras no espaço projetivo e não no espaço afim? No caso complexo, em relação ao caso real, tem um motivo adicional para isso. No caso real, não tem essa necessidade. Por exemplo, tem esses teoremas de embedding do Whitney, que diz que qualquer variedade real, compacta, sempre pode, ou não compacta, tanto faz, mas em particular as compactas, podem sempre ser mergulhados suavemente dentro de uma N, se você faz o N suficientemente grande. E tem o teorema de Nash, que esse embedding, esse mergulho, pode até ser feito de maneira a preservar uma métrica dada, isometricamente. No caso complexo, isso é falso. Você não
põe nenhuma variedade complexa, compacta, dentro de um CN. Isso é simplesmente uma consequência do teorema do máximo. Porque esse embedding, esse mergulho, é feito por n funções holomorfas, e funções holomorfas sobrecompactas. O princípio do máximo mata elas, né? São constantes. Então, tal map, na verdade, vai pegar a variedade inteira e pôr num ponto totalmente degenerado. Muito longe de ser um mergulho. Então, você está ferrado se você faz esse tipo de estudar figuras num espaço afim. Se você não vai no projetivo, tal subvariedade sempre vai ter uns pedaços que se estendem aos pontos no infinito que você tem que acrescentar para fazer essa coisa funcionar. Então, isso força você, se você for para o complexo, você é forçado para ir para o ambiente projetivo e não ambiente... Pelo menos se a sua variedade é compacta. Esse é o caso que interessa na conjectura de Hodge. Ou seja, limitada, né? É uma figura que não se estende ao infinito, num certo sentido. Bom, e aí tem uma coisa de geometria diferencial mais avançadas, que como essas variedades projetivas são mergulhadas num espaço complexo projetivo, elas herdam algumas estruturas desse espaço projetivo e são uma classe de variedades chamada variedades de Kähler, que foram estudados amplamente na geometria diferencial. Tem livros inteiros. Você facilmente sobre geometria de Kähler, você faz um curso de pós-graduação de um semestre e vai ver lá. É um segundo curso, não é um primeiro. Então, isso aí é um tema por si só. Bom, isso são só observações para aqueles que já viram alguma coisa dessas. Então, esse é o tipo de objeto, tá, que aparece na conjectura de Hodge. Esse tipo de objeto que, num certo sentido, é uma generalização vasta das figuras que os geômetros sempre estudaram desde os tempos de Euclides. Em dimensão superior, objetos de dimensão superior em espaços ambientes de dimensão mais alta ainda, e complexificou e foi para o projetivo. Bom, agora tem outro ingrediente, o ingrediente de topologia. Isso também, o que eu acabei escrevendo aqui para entender, como eu disse, eu mesmo tive que entender o conteúdo da conjectura primeiro. Envolveu conceitos que me fizeram escrever, digamos, em 3 páginas o conteúdo de um curso de topologia algébrica. Tá? O que é que o pessoal estuda em topologia algébrica? A ideia é que você quer agora associar espaços muito mais gerais ainda, não necessariamente complexos, nada a ver com polinômios e coisas desse gênero, chamado de espaços topológicos, onde você, na verdade, só sabe uma coisa, você sabe o que são subconjuntos abertos e vizinhanças de pontos. E a topologia algébrica associa a esses espaços certos grupos, tá? Para caracterizá-los. Que tem nome, tem vários. Tem grupos de homologia, de cohomologia e de homotopia. E esses grupos são invariantes, quer dizer, se você pega 2 espaços que são o mesmo num certo sentido, a expressão matemática correta é homeomorfo, quer dizer, tem um map de um para outro, que é contínuo, e é bijetor, e o inverso dele também é contínuo. Tais espaços, como espaços topológicos, são considerados ser o mesmo, só visto sob um outro ângulo, talvez. Então, isso produz um isomorfismo entre os correspondentes grupos.
Bom, brevemente, eu não vou ficar muito nisso, porque achei uma abreviação depois. Os grupos de homotopia, elas formalizam a ideia de deformar um espaço. O deformar aplicações entre tais espaços, na verdade. Você tem uma aplicação de um para outro, e uma deformação é simplesmente que você parametriza, tá? Você considera dois maps assim, certo? Digamos F0 e F1. E uma deformação é toda uma família de tais maps, que você pode parametrizar por um parâmetro que varia de 0 a 1 no intervalo unitário. Então, todos esses maps juntos formam um único map definido sobre o produto cartesiano, a valores no mesmo espaço. Tal que se você põe o parâmetro igual a 0, dá o primeiro map, e se você põe o parâmetro igual a 1, dá o outro. Essas condições aqui. E a única exigência é que se F0 e F1 são contínuos, essa F maiúsculo também deve ser contínua. Não quebra no meio, se deforma de maneira contínua. E os grupos... Bom, o caso especial é quando esse espaço Z é uma esfera. E aí a gente prova que se você identifica maps, dois maps tal que existe uma deformação dessas são chamados de homótopos. E isso forma uma classe de equivalência, e o πk de x é o conjunto de classes de equivalência disso. Quando Z é SK, é a esfera. O ponto de usar a esfera aqui é que isso faz com que esse objeto vira um grupo em relação ao produto que não vou descrever aqui. Em particular, o caso k igual a 1 é importante, isso é chamado o grupo fundamental, porque lá, então, o Z é o círculo, então o que o F0 e F1 descrevem lá, maps de um círculo para x é uma curva fechada em x, certo? Vou tirar isso aqui. Isso é melhor representar. Aqui tem só a parte formal nessas transparências, porque é mais rápido de escrever no LaTeX, né? Figuras no LaTeX é outro problema, não tive tempo para isso. Então, figura é melhor fazer na lousa. Então, por exemplo, se Z igual a S1, então F0 pega o círculo unitário e põe no X, põe uma curva fechada, e o F1 põe uma outra, certo? E agora tem um monte de FTs, onde T varia entre 0 e 1, que, digamos assim, interpola entre essas duas. Eu não deixei espaço para desenhar. Dessa forma, você deforma esse loop, esse laço, para esse. E se tal deformação existe, você chama eles de homótopos. E aqui você vê que no plano, é claro, você pode deformar qualquer loop para qualquer outro. Então, esse P1 é trivial. Mas se você pega um plano e alguém pôs um buraco no meio, então uma curva que dá volta em torno do buraco não pode ser deformada para uma curva que não dá volta em torno do buraco, sem passar no meio em cima do buraco, quer dizer que esse FT naquele momento não vai ter mais valores em x. Vai cair fora. Então, esses grupos de homotopia. Então, essa definição não é relativamente intuitiva quando se desenha o que ela significa, certo? No caso aqui, o grupo é fácil de entender porque laços você pode concatenar. Se você pega um laço, que é uma curva, você pega a segunda curva e simplesmente faz uma atrás da outra, né? Você tem, por exemplo, uma curva assim e depois uma outra que começa, desde que elas têm o mesmo ponto de início e ponto final. Então você percorre uma e depois a outra.
E essa concatenação dá a estrutura de grupo lá, no caso do π1. Então, π1 é às vezes chamado grupo fundamental, e é uma dessas invariantes topológicas que caracterizam os espaços X. Então, isso aí é relativamente fácil. No caso da homologia e comologia, é bem mais difícil de definir. Eu gostei muito de uma citação do meu mestre Raoul Bott, com quem que realmente me ensinou muito sobre topologia, que sempre dizia o seguinte: os grupos de homotopia são fáceis de definir, mas difíceis de calcular. Tem um teorema de periodicidade do Bott que é provavelmente o teorema mais importante para dizer alguma coisa sobre eles. E para a homologia, a comologia é o oposto. É difícil de definir e fácil de calcular. Um dos motivos porque são difíceis de definir é que tem várias versões. Tem homologia, homologia e comologia, o prefixo co, nesse caso, indica um certo tipo de dualidade entre os dois. Realmente, a comologia é dual à homologia, certo? Dual no sentido de espaço dual da álgebra linear. E até os anos 40, final dos anos 40, havia acumulado pelo menos uma meia dúzia de definições diferentes de grupos de homologia e grupos de comologia para espaços, e ninguém sabia porque quando as pessoas calculavam isso em diferentes contextos, sempre dava a mesma coisa. Isso foi sistematizado no final dos anos 40 por Eilenberg e MacLane, que escreveram um livro que ficou famoso, que realmente é um dos livros mais importantes da história sobre topologia algébrica, em que eles enunciaram um conjunto de axiomas que disseram toda a teoria de comologia ou homologia tem que satisfazer esses axiomas. Em cada uma dessas construções explícitas foram capazes de verificar que esses axiomas são satisfeitos. E aí Eilenberg e MacLane provaram que quando uma teoria satisfaz esses axiomas, esses grupos são completamente determinados só em termos desses axiomas. E como resultado, MacLane inventou a teoria de categorias e funtores. Tem a sua origem aqui, neste ponto. Então, isso foi logo depois. Mas, realmente, esses conceitos de categorias e funtores foram introduzidos para resolver este problema de diferentes definições de comologia que não tem nada a ver uma com a outra. Por que sempre dá o mesmo resultado? Bom, eu vou abreviar um pouco aqui, agora, tendo em vista duas coisas. Uma é o horário, e a outra é a simplificação que eu só descobri, como eu disse, essa noite, quando isso tudo já estava escrito. Tá? O que é universal caracteriza todas essas teorias é que você define certos objetos que formam um grupo, um módulo, um espaço vetorial sobre algum corpo base. O corpo não precisa ser um corpo, pode ser um anel, aí a gente usa a palavra módulo ao invés de espaço vetorial, mas o conceito é o mesmo. E aí define um operador de bordo que tem quadrado zero. Em homologia e comologia tem uma coisa, um operador cujo quadrado é zero, ponto. Isso que tem que aparecer em todas elas. Então, uma é a simplicidade. Isso dá para explicar com diagramas. E inclusive, com imagem. Inclusive que isso apareceu
na palestra sobre a conjectura de Poincaré, o mesmo conceito. Tem uma repetição aqui, certo? Certos conceitos aparecem em todo lugar. Na homologia simplicial, você faz o seguinte. Primeiro, você introduz uma noção de um símplice padrão, k-dimensional. Tem uma em cada dimensão. Então, é algo que você representa da melhor forma possível em uma dimensão a mais. Já vimos isso no caso projetivo, aqui a mesma coisa. Então, são pontos em R, aqui é R mesmo, RK mais 1, que estão, esses vetores aqui, K mais 1 dimensionais, estão no primeiro quadrante, todos os componentes não negativos. Tá? E a soma é 1. 1, não 0. Então, isso dá um pedaço. A soma sendo 1 é um hiperplano, k-dimensional. E você pega a interseção disso com o primeiro quadrante. Então, por exemplo, o que é um símplice? Vamos coletar k igual a 1. Você pega o plano e pega os vetores que tem no primeiro quadrante, os vetores que tem soma 1. X mais y é 1. Isso dá essa antidiagonal mais transladada, porque não é 0, é 1 a soma. Tá? Dá uma reta afim. E dá um pedaço que intersecta o... então dá esse intervalo, que liga 1, 0 com 0, 1. Então isso aqui é um símplice padrão. É um intervalo. Pedaço de uma reta. K igual a 2 dá um triângulo. Já é um pouco mais difícil de desenhar. Mas aqui você tem que pegar os 3 pontos, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. São 3 pontos. Pega o plano que passa por esses 3 pontos, certo? Isso é dado por essa equação. x1 mais x2 mais x3 igual a 1. E pega o que intersecta o primeiro quadrante aqui desse A3. Então vai dar um triângulo assim. Certo? Isso você estende para... O próximo, K igual a 3, o 3 simples é um tetraedro, que já dessa representação eu não consigo desenhar de como que ele está colocado, mas a figura geométrica é um tetraedro. Agora, se você tem um espaço X, um símplice lá dentro é simplesmente um map que joga esse símplice padrão para dentro desse espaço. Então, se aqui está X, um símplice é simplesmente uma curva contínua. Tá? 2 símplice é um triângulozinho. Tá? Aplicação contínua que joga o triângulo padrão lá dentro. E, bom, esse é o segundo passo. Então, isso são símplices em espaço. E agora, bom, esses símplices são considerados como coeficientes. Você escolhe algum anel R, já vou dizer o que é. Exemplos típicos, está aqui numa nota de rodapé. As opções mais comuns aqui para a escolha desse anel são o anel dos sinais, que eu chamei isso Z2, que é feito de 2 elementos, 1 e menos 1. Ou os inteiros. Aí você vê que se eu quero considerar os inteiros, não é um corpo. Ou números racionais, ou números reais, ou números complexos, o que você quiser. Então, esse anel chama o anel dos coeficientes. Certo? Homologia e cohomologia existe com coeficientes em PPPP. Fazer o quê? Ao que servem esses coeficientes? Isso que os livros de topologia algébrica não explicam. Né? Ninguém fala isso. Mas é simplesmente dar a cada um desses símplices
um peso. Um número em L. Então, vamos pegar, para ser específico, inteiros. Então, esse símplice está contando 27 vezes, esse menos 54. O menos quer dizer... o fato que você tem sinal quer dizer que você tem orientação. O sinal desse coeficiente é a orientação. Então, se é 27, é assim. Se é menos 27, é o mesmo intervalo orientado na outra direção. Então, a orientação está embutida nesses coeficientes. E todo mundo que já viu teoremas de Stokes, Gauss ou alguma coisa em cálculo vetorial sabe que para integrar os sinais, a orientação das coisas é essencial, senão você comete erro de sinal o tempo todo. Então, isso está embutido aqui, certo? Então, eu vejo assim, né? Esses negócios dizem que eu posso pôr coeficientes e depois eu posso fazer somas. Então, por exemplo, isso eles chamam de cadeias. Cadeias são combinações formais com coeficientes desse anel, desses símplices. Então, por exemplo, aqui está uma cadeia formada de dois. Aqui está uma cadeia que é formada de dois símplices, um símplice, certo? Isso é só para produzir um espaço vetorial. Você pegou os símplices e declarou eles como sendo uma base em algum espaço vetorial que você construiu acima disso. Por quê? Porque você quer introduzir um operador linear em cima desse base que conta o bordo. Esse operador, que del, chamado de del aqui, onde que ele está? Ali bem embaixo. Que pega essas cadeias de grau K, ele associa uma cadeia de grau 1 a menos. Na homologia, esse operador diminui o grau. Na cohomologia, ela vai aumentar. E a definição não é difícil. Você pega uma combinação formal, então, se é um operador linear, você só precisa dar ele sobre a base. Então, diga o que del faz com um símplice, só. Aí você vê, ele faz uma combinação linear. Se você não usa coeficientes para fazer combinações lineares, você não tem como definir esse operador. Então, o que é o bordo, por exemplo, de um símplice assim, que é um intervalo? Um zero, eu não escrevi, mas um zero símplice é um ponto. Porque se você aplica a definição lá em cima com k igual a zero, o que você tem que fazer? Não sei se a coisa não funciona direito aqui. O k igual a zero são vetores em L positivos e a soma é 1, então é só o ponto 1. Certo? Então, 0 símplice é um ponto. 1 símplice é um intervalo, 2 símplice é um triângulo, e assim vai. Essa é a intuição na homologia que aparece. E tem um bordo, claro, o bordo de um intervalo são 2 pontos, mas orientação nele é esse ponto menos este. É por isso que tem aquele sinal lá dentro. E a prescrição é que você pega um vetor em LK agora e quer dizer qual é esse sigma i, você pega o map original e restringe a uma das faces do símplice padrão, que é o símplice padrão de uma dimensão a menos. Só que você tem vários jeitos de fazer isso dependendo de onde você coloca o zero. Né? Se a soma desses é 1, a soma desses também é 1. Se esses são todos positivos, não negativos, quer dizer, esses são todos não negativos. Isso está bem definido. É a restrição. A iésima face. Você soma as faces com sinais. Se você faz isso com um símplice, você vai ter esse ponto com coeficiente 1 e esse com coeficiente menos 1. Ou no triângulo, você vai ter 3 pedaços. Certo? Com coeficientes que fazem com que esses pedaços são orientados de maneira correta, porque coeficiente 1 quer dizer que esse ponto
o ponto final conta como 1, o ponto inicial com menos 1, e assim por diante. Aí o que acontece? O bordo do bordo é 0, porque esse aqui, cada ponto é ponto final de um e inicial de outro, aí os dois se compensam. E é por isso que esse operador tem quadrado 0. Aí pronto. Agora, você gira uma máquina que é comum para todas essas teorias, não só... Bom, esse exemplo, então, eu fiz. Então, essa propriedade fundamental. Del quadrado igual a 0. É claro, a rigor você tem que considerar o del... Não é só um operador, é um para cada um desses negócios e você tem que pôr 2 consecutivos, certo? É nesse sentido que deve ser entendido. Bom, um operador linear cujo quadrado é 0 tem a propriedade que a imagem dele é contida no núcleo. Isso é equivalente. Uma aplicação linear tem quadrado 0 se somente sua imagem está dentro do núcleo. É se e somente se. Então eu posso formar o quociente, aí tem nomes, o núcleo chama ciclos, ou a imagem bordo e o quociente núcleo módulo bordo, ciclos módulo bordo são as classes de homologia. Então, por exemplo, isso não é um ciclo, porque o bordo não é 0. Tem 2 pontos, isso com mais 1 e isso com menos 1. Essa união de 3 intervalos, ela é fechada. Tem bordo 0, porque os 3 pontos do bordo têm combinação linear com um coeficiente 1 e com um que é menos 1 e se cancelou tudo. Então, o bordo desse bordo é 0, o que é a afirmação que o quadrado do operador é 0. Se você pega o bordo do bordo, não dá nada. Não é vazio, você entende? Não é vazio, é 0 nessa construção. Então, dizer que o bordo do bordo é vazio, você vai dizer, não, mas não é, o bordo desse bordo, eu tenho esses 3 pontos. Se você não tem a ideia de compensar os coeficientes, você não vai entender o que está acontecendo. Bom, isso é homologia, eu vou pular a cohomologia aqui, que é essencialmente o dual também. Se você vai põe o dual em cima disso, em no sentido da álgebra linear, então o C com K com índice K em cima é o espaço dual do CK com K índice embaixo, e aí você pega o transposto, o dual do operador del, que mapeia K mais 1 em K, e isso vai dar um operador D, que mapeia K mais 1, que quer dizer aumenta o grau. Isso dá cohomologia. O quadrado novamente é 0, e você faz a mesma jogada. Você sempre faz essa mesma jogada. Bom, aqui eu vou pular também a homologia e cohomologia, em que sentido são duais. E também tem um teorema que diz o que você pode fazer se você muda de coeficiente. Por exemplo, vocês têm essas inclusões naturais, né? Inteiros são racionais, racionais são reais. Então, você pode calcular a homologia e cohomologia com coeficientes aqui, e aí tem maps correspondentes que realizam isso. Só que o problema é que isso aqui é uma inclusão, é injetor. Mas na homologia, a cohomologia pode perder a injetividade. Ou seja, você pode ter na cohomologia com coeficientes inteiros coisas que se anulam quando você vai ali. E isso que é um dos grandes problemas. Bom, a homologia não tem uma interpretação natural em termos de geometria, porque isso aqui é topologia, eu só falei em continuidade aqui, mais nada.
Mas em geometria, quando eu falo em diferenciabilidade, funções diferenciáveis, a cohomologia tem uma representação alternativa que usa formas diferenciais. Então, em geral, se pode proceder da seguinte forma. Isso, de novo, envolve o conceito de variedade, só que, para começar, no caso real, uma forma diferencial é um objeto que é uma coleção de funções indexada por, digamos, certos índices que correm de 1 a n, onde n é a dimensão da variedade em que você está, com esses objetos estranhos aqui, que são as diferenciais de funções. Aí já aparece um operador D. E um produto exterior que é antissimétrico. Essa antissimetria é tão importante quanto esse sinal menos 1i no operador de bordo. Sempre tem alguma coisa antissimétrica lá dentro para que o quadrado seja zero. E aí tem um operador D introduzido por Élie Cartan em 1930, mais ou menos, a derivada exterior, que simplesmente pega essas funções coeficientes e faz derivadas parciais delas, tá? Em relação às coordenadas. Então, se você usa coordenadas na sua variedade, você vai... esses alfa mi1 até mi_k são simplesmente uma coleção de funções que você pode diferenciar pelo cálculo NN, tá? Derivadas parciais no cálculo. E aí aparece essa expressão, você tem um dx a mais, então isso é um operador que aumenta o grau da forma. Esse operador, aliás, é que generaliza gradiente, divergência e rotacional ao mesmo tempo, só agindo para k's diferentes. Para k igual 0 é o gradiente, para k igual 1 é o rotacional e para k igual n menos 1, onde n a dimensão é a divergência. Então, e a coisa usual, né? O rotacional do gradiente é 0, certo? Isso é para k igual 0, essa propriedade aqui. Novamente, um operador tem quadrado 0. Bum! Formas que são fechadas são aquelas cujo D é 0. Formas exatas são aquelas que são D de alguém. Quando uma forma é D de alguém, ela é fechada, obviamente, porque D quadrado é 0. Então, você pega as formas fechadas, CL de closed, módulo as formas exatas, exact. Isso dá a cohomologia de de Rham. E aí tem um teorema, aquele coisa de Eilenberg-MacLane, que diz que a cohomologia de de Rham para variedades é a mesma que você calculou com aquela coisa de símplices, pegando o dual, apesar de que a construção explícita de um e de outro não tem nada a ver. Mas na cohomologia, na quociente, é a mesma coisa. Mas você pode entender um pouco por que uma tem a ver com outra. Porque se você me dá um símplice aqui, ou uma cadeia, que é uma combinação linear de símplices, você pode, e pega uma forma do mesmo grau, você pode integrar. Isso dá um pareamento entre classes de de Rham e de cohomologia e as classes de homologia, que é não degenerado e identifica um com o dual do outro. É por integração que se faz essa relação. Neste caso, digamos assim, o isomorfismo abstrato do Eilenberg e MacLane tem uma fórmula explícita que produz isso. Bom, olha, aí... Isso é em variedades reais. Mas lembra que a gente está no caso complexo? Né? No problema original. Então, o que você faz se a sua variedade é complexa e não real? Aí tem um refinamento disso aí, porque você pode introduzir coordenadas complexas, z igual a x mais i, y, e as funções que fazem as leis de transformação entre diferentes sistemas de coordenadas são holomorfas, satisfazem equações de Cauchy-Riemann. Isso faz com que os x e os y dá para distinguir, e você pode introduzir, além dos z's, os z barras, que são a outra combinação, e trabalhar com z e z barra. Para as diferenciais, isso
implica essas relações, e como as diferenciais geram espaços vetoriais, você faz o dual, tem uma transformação aqui que você pode inverter. Colocando os dx lá na fórmula anterior, você vê que você pode escrever uma forma diferencial com uma combinação com certos dz's e certos dz barras. E o tipo conta quanto dz's tem e quanto dz barras tem. E o ponto é que se você faz transformações de coordenadas complexas, o número p de dz's e o número q de dz barras não muda. É uma invariante. Então, você tem uma divisão das suas formas diferenciais em formas de diferentes tipos. E o operador de Cartan, o D, ele se decompõe num operador que faz só derivadas em relação às variáveis z, e um outro que só faz derivadas em relação a z barra. D é a soma dos dois operadores, os dois por si só têm quadrado zero e anticomutam entre eles. Então, essa estrutura é muito interessante. E no final, você vê que a cohomologia também se decompõe em... se você olha se as formas que representam essa cohomologia são de um determinado tipo, isso vai ser uma decomposição invariante. Se você tem. Bom, eu estou quase no fim. Aqui, então, eu vou até pular essa questão da classe fundamental e vou diretamente aqui na última frase aqui. Se você tem agora uma variedade x complexa e uma subvariedade, ela produz uma classe de cohomologia que o jogral é a codimensão. E a fórmula para isso, que eu descobri hoje às 4 da manhã, é simplesmente você pega as equações que definem a subvariedade e faz D delas, dá formas e faz o produto exterior. Isso é uma forma cujo D é zero, certo? Porque D age sobre o wedge pela regra do produto. Então, D de F wedge G é df wedge G mais F vezes dg, wedge dg como sinal. Então, D de cada fator é zero porque D quadrado é zero. Então, D disso aí é zero. Então, é uma forma fechada, mas ninguém sabe se ela é D de alguém. Se não é, ela define uma classe de cohomologia não trivial. Essa é a classe de cohomologia associada ao mergulho do y dentro do x. E essa que interessa. Essas são as classes algébricas definidas por subvariedades. Se é complexo e o y também é complexo, você descobre que o que é n na dimensão de x real, aqui nesse parágrafo, e k a codimensão. Se você faz n na dimensão complexa, no caso complexo, a dimensão real é 2n, tem que multiplicar o anterior tudo com 2. Então, essa classe aqui seria df1 até df2k, e k desses df são dz's e os outros k são dz barras. Então, essa classe de cohomologia fica aqui. É de grau no meio. Tantos dz's quanto dz barras tem ali. E assim aparece o lado direito da conjectura de Hodge. Ele olha essa cohomologia aqui, de de Rham, em grau 2k, mas com coeficientes racionais. Isso quer dizer que se você integra uma forma dessa sobre um ciclo, um bicho assim, de dimensão 2k, sempre dá um inteiro. Inteiro não, se fosse z. Um número racional, nesse caso. Você também poderia considerar que z no lugar. São classes de de Rham que têm uma... se é z, elas chamam-se integrais. A integral sobre subvariedades fechadas dá sempre um inteiro. Aqui dá um número racional. E, e que são desse tipo, tanto dz quanto dz barra. Tá? Lá dentro, você tem as classes definidas por subvariedades de codimensão k. Pergunta: essas subvariedades geram tudo isso? Ou não? Isso está aberto.
há 50 anos as estimativas são que vai ficar aberto por mais 50, se não mais. Que é um baita de um problema difícil. Basta ver os nomes. Aqui o que se conhece para terminar. Como eu mencionei, você poderia lá colocar coeficientes inteiros, certo? E fazer a mesma pergunta para coeficientes inteiros. Então a conjectura é falsa, provado por Atiyah e Hirzebruch em 1961, usando K-teoria. Eles acharam uma classe que é torção, quer dizer, ela não é zero, mas tem um múltiplo dela que é zero, e essa não pode ser gerada por supervalidade algébrica. Tanto com coeficientes inteiros como racionais, para K igual a 1 é verdade. Ou seja, com dimensão 1, você domina. Isso é um teorema antigo que muito antes do Hodge, em 1924. O Lefschetz provou isso. E outro teorema de Lefschetz implica que se ela é verdade para um certo K, ela também é verdade na dimensão complementar, em menos K. Isso quer dizer que, combinando as duas, que até dimensão 3 não há nada a descobrir. O primeiro exemplo não trivial seria em 4 dimensões complexas, ver a cohomologia de grau 2 complexa, quer dizer, 2,2, né, tipo 2,2, e ver se lá dentro tem alguma classe racional que não é gerada por subvariedades. Eu sei, é bastante avançado. Isso aí, entender isso aí enche 3 cursos de pós-graduação. Um em geometria complexa, um em topologia algébrica, tá? E um sobre diversos assuntos, porque a geometria complexa tem que fazer um curso antes sobre variedades em geral, né, reais, toda essa questão de formas diferenciais, geometria, cohomologia de de Rham, para colocar a estrutura complexa em cima disso depois. Que é um segundo passo, não dá para fazer isso em um semestre. Eu não sei se nós temos o curso de variedades existe aqui. Também tem curso de topologia algébrica. Agora, curso de geometria complexa não tem. Nunca vi nesses anos todos. Então, bom, me desculpem pelo sobrevoo, tá? Eu sei, eu tentei, como a questão de homologia já apareceu em outras palestras, eu tentei deixar isso um pouco mais intuitivo, inclusive porque na topologia algébrica, muitas vezes você tem uma abordagem muito formal e você não sabe o que significa. Esse negócio de interpretar coeficientes como pesos resolve quase tudo no entendimento da coisa. Espero que vocês tiraram pelo menos alguma ideia necessariamente vaga em que direção que isso vai. Mais do que isso, se eu conseguir isso, já consegui muita coisa. Muito obrigado. Eu queria também agradecer, peço palmas para os organizadores desse evento, no final do evento.